O livro de Isaías apresenta o enorme contraste que existe entre a majestade e o poder de Deus e a fragilidade humana. A onipotência de Deus e a fraqueza humana. Veja Isaías 40, versos 6 a 8. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e as suas promessas como as flores do campo. A erva seca e as flores murcham. A erva morre, as flores murcham e caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Está comparando o ser humano à relva, à grama, às flores do campo, que nascem, crescem, florescem num dia, no outro dia já morreram, já caíram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é permanente. Mas veja, irmãos, apesar da nossa pecaminosidade, apesar da nossa insignificância, a nossa insignificância cósmica, pense no ser humano diante do universo. Como nós somos insignificantes, irmãos. Mas apesar disso, o Senhor Deus, pela sua graça, se preocupa com a nossa redenção. A sua graça possibilita a salvação de qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ser salvo por causa da graça, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nesse sacrifício expiatório cabem todos os gêneros, toda a raça, toda a cor. Cabem pessoas de todas as culturas, cabem pessoas acadêmicas, cabem pessoas iletradas, cabem pessoas com posses e cabem pessoas pobres. Todos são alcançados pela graça do Senhor Deus, pela bondade, pelo amor do Senhor Deus e o desejo de salvar. Nós vimos a convicção de Jó. Jó, na sua provação, dizia: ainda que ele me mate, nele confiarei. Em minha carne verei a Deus, com o meu olho eu vou ver a Deus. Ele tinha convicção, certeza de que veria a Deus e que podia confiar em Deus. Davi, vimos ontem, dizia assim: me darás a vida de novo, me tirará das profundezas da terra e me fará subir. Essas eram convicções pessoais, irmãos. Eles tinham a convicção pessoal de que veriam a Deus, de que o Senhor os livraria. Mas Isaías apresenta, além da convicção pessoal, da ressurreição pessoal, também a coletiva de um povo. Veja Isaías 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam o pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. O que é que vai fazer com que a terra devolva os seus mortos? O orvalho de Deus, que é, como diz aqui, será como o orvalho de vida. É a vida que o Senhor vai restituir. Mas ainda, irmãos, Isaías 25, verso 8, diz assim: ele destruirá a morte para sempre, enxugará a lágrima de todo o rosto, retirará da terra a zombaria do seu povo. E parece aqui, irmãos, que o Senhor está dizendo assim: eu assino, porque diz o verso, foi o Senhor quem disse. O que o Senhor disse, irmãos? O Senhor disse que vai restaurar o seu povo, vai destruir a morte, vai destruir para sempre. Veja, irmãos, o que vai acontecer com os ímpios. Apocalipse 21, verso 8. Quero ler para os irmãos aqui 21, 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, os adúlteros e os feiticeiros e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aos ímpios, irmãos, está destinada a segunda morte. Aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus participarão da segunda morte.
Como é isso, irmãos? Como é essa segunda morte? Vão ficar queimando para sempre no lago de enxofre? Malaquias 4:1 diz assim: eles serão abrasados, não sobrará nem raiz, nem ramo. Eles vão queimar, irmãos, até não sobrar mais nada. Não vão ficar queimando eternamente, como se fosse um monumento ao pecado no universo. Não, mas vão queimar até serem extintos, a extinção total, a extinção do mal e daqueles que praticaram o mal. Por um lado, irmãos, a ressurreição dos justos. Mas quem são os justos? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há mesmo, irmãos, não há justo nenhum. Mas o Senhor Jesus nos torna justos. A justiça do Senhor Jesus reveste aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal. Esses são os justos. Não são justos por causa das suas características de bondade ou por causa das suas características de justiça, mas são justos porque o Senhor Jesus os torna justos. A esses será dada a ressurreição para a vida eterna, ou a transformação daqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar. O tema de hoje tem o título Os Mortos Viverão. Os mortos do povo de Deus viverão para encontrar o Senhor Jesus. Que Deus esteja conosco, nos dando segurança, nos dando certeza da ressurreição, por causa da justiça conferida pelo Senhor Jesus a cada um de nós.